Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos estudar o nosso último roteiro para a disciplina de Química Geral, né? Abordaremos agora o estudo do equilíbrio. Para fazer isso, eu vou disponibilizar na sequência agora uma série de vídeos que vão ter a função de ajudar vocês, né, a compreender um pouco mais esses aspectos sobre esses conceitos. Complementarmente, abaixo de cada um desses vídeos, eu vou trazer a indicação da leitura do livro, né, para que vocês possam complementar essas discussões. Perfeito? Sabendo dessa proposta, então, vamos lá! Até o momento, o nosso estudo discutiu que uma reação química entre um reagente A e outro reagente B pode formar um produto C, ou até mais de um produto, como C e D. Por exemplo, na discussão sobre a reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio para a formação de água, nós apresentamos essa reação do seguinte modo. Nós tínhamos lá o gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio, e isso nós dizemos até o momento que formou, né, 1 mol de água. Lembrando que eu posso usar o meio aqui porque estou falando de mol e não de moléculas, né? Observe algumas coisas importantes nessa reação. Primeiro, a representação dela nos leva a considerar que determinada quantidade de hidrogênio reage com uma quantidade de oxigênio e forma água. Veja que isso é um entendimento relacionado ao nosso segundo roteiro de estudo, que foi focado na estequiometria. Em segundo, observe que o modo de representar essa reação por meio de uma seta para a direita nos sugere que todos os reagentes se combinaram e se transformaram em produtos. Isso é tão evidente que, se formos construir uma tabelinha para essa reação, o que ela forma, né, em função do tempo, teríamos uma tabela mais ou menos assim. A gente teria uma ideia que no início da reação nós podemos ter aqui 1 mol de gás hidrogênio, 0,5 ou meio mol de gás oxigênio, e no início da reação a gente não tem nada de água formada, ou seja, zero, né? E depois de ocorrido o tempo da reação, ou seja, no final da reação, a gente até o momento diria que todo o hidrogênio foi consumido, 0 mol de hidrogênio, todo o oxigênio foi consumido, 0 mol de oxigênio, e eu formei 1 mol de água. Lembro que esse 1 mol de água, né, ele vai apresentar 2 mols de átomos, né, de hidrogênio, 1 mol de átomos de oxigênio, até porque neste 1 mol de gás hidrogênio nós sabemos que aqui nós temos 2 mol de átomos de hidrogênio que formam essa molécula, né? E aqui neste meio mol de gás oxigênio, a gente pode esperar, né, que desta proporção de meio mol, né, cada molécula de oxigênio, né, é formada por 2 átomos de oxigênio, né? Então, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, meio mol disso aqui me dá ao total, né, uma quantidade de 1 mol de átomos de oxigênio aqui. Ou seja, há uma conservação da massa perfeitamente. Então observe que a lei da conservação da massa, né, a lei da conservação da matéria, nos rege nesse processo, de modo que todos os átomos de oxigênio e todos os átomos de hidrogênio presentes no início da reação se transformam, né, em água e se conservam. Se formos observar essa reação em termos cinéticos, ou seja, de sua velocidade, que a gente viu lá no roteiro 4, a gente vai evidenciar que ela ocorre muito rapidamente. E além disso, se a gente analisar essa reação em termos termodinâmicos, como a gente viu no roteiro 5, a energia liberada nesse processo é alta, né? De modo que, se a gente for construir de modo qualitativo, né, um gráfico para esse fenômeno, ela seria mais ou menos assim. Ou seja, observem que eu tenho a água no estado inicial, um certo valor de entalpia, e como nós vimos lá no nosso roteiro
5, né? Nesse processo de formação, eu tenho a liberação de energia nesse sistema, ou seja, uma reação exotérmica, né? Porque o sinal negativo indica que eu tenho uma energia sendo transferida do sistema para o universo, formando, né, os seus produtos que vão estar num estado de energia menor. Isso a gente pode analisar com outro gráfico, comparando ele, né, em termos de entalpia, que vai falar mais ou menos nesse processo, e aí, assim, né, de um modo mais comum, a gente pode dizer que nesta reação aqui, né, existe uma série de interações, né, processos cinéticos, que envolve uma certa energia de ativação para que a reação aconteça, e essa energia de ativação, né, permite a formação desses produtos. Basicamente, né, deixa eu até mudar de cor aqui. Basicamente, né, esta diferença aqui de energia é que a gente chamou lá no nosso roteiro 4 de cinética sobre a energia de ativação. Ou seja, nesse mesmo gráfico nós temos elementos cinéticos e termodinâmicos, né, juntos para a gente poder entender esse processo. Observe que uma reação como essa, né, que acontece com grande velocidade, ou seja, a gente pode esperar que também aqui nós tenhamos uma energia de ativação relativamente baixa para este processo aqui, né? Então eu posso dizer que essa energia de ativação ela é pequena da formação do gás hidrogênio mais meio mol do gás oxigênio para a formação da água, né? Neste processo daqui para cá eu vejo que essa energia de ativação, mas observe que o procedimento, né, o processo contrário, que eu vou pôr aqui em verde, o processo contrário, ou seja, da água, se eu quiser fazer a reação nesse sentido aqui, a água ela tem uma grande energia de ativação aqui para poder se transformar, né, nos seus gases constituintes. Observe que uma reação como essa, então, ela tem grande velocidade e a formação do produto leva à liberação para o universo de uma grande energia que vai implicar numa reação que tende a permanecer com seus produtos formados, como aqui a água, né? Veja que para fazer a reação contrária, como eu acabei de dizer, esta reação aqui teria de ser o contrário. A gente pode até expressar isso, né, olhando pelos gráficos. Né? Vamos inverter aqui os gráficos. Vamos assumir que eu estou partindo da água, né, líquida e quero transformá-la em gás hidrogênio e gás oxigênio, né, nessas quantidades molares aqui. Veja, né, que eu vou necessitar de muita energia para empregar nesse sistema, né? Então, se no gráfico anterior ele libera menos 286,6 kJ, né? Aqui eu necessito desses 286 kJ, né, para formar esses produtos aqui a partir de 1 mol de água. Por isso, esse tipo de reação a gente costuma dizer, né, que ela vai ocorrer num sentido apenas, e por isso a gente coloca aquela seta, né, como expressei antes, de H2 gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, né, dando água líquida. A gente usa esta seta aqui nesse sentido, né, que vai dos reagentes para os produtos, porque a gente pode dizer que numa reação como essa, né, seria difícil ter as condições energéticas e cinéticas necessárias para a formação oposta, né, embora em algumas condições essa reação aqui oposta possa acontecer. Né. Então veja que esta reação é no sentido do consumo do hidrogênio e do oxigênio para formar água. Esta reação aqui que você tem na tela, basicamente é da água, né, líquida, tendo de percorrer um caminho de reação que vai levar uma certa energia de ativação para formar gás hidrogênio e meio mol de gás oxigênio, seria a reação inversa. E a diferença, né, de energia daqui até aqui eu chamaria de energia de ativação. Essa reação aqui ela é mais difícil dado os seus elementos cinéticos e termodinâmicos. Agora vamos ver uma outra reação, como a que segue. Essa aqui é uma reação referente à interação entre o gás iodo e o gás hidrogênio, e eles vão formar, né, nesse processo 2 mols de iodeto de hidrogênio gasoso também.
Isso acontece aqui a 500 Kelvin, ou seja, 226,15 graus Celsius. E essa reação ela tem uma constante de velocidade, ou seja, aquele K, né, que a gente tinha, K de velocidade, lá um K minúsculo, né, lá da cinética, da ordem de 10 na menos 7. Ou seja, isso implica numa velocidade de reação relativamente baixa se eu tiver uma baixa concentração dos reagentes. Ainda analisando termodinamicamente, essa reação ela apresenta uma variação da entalpia conforme, né, a gente pode analisar este gráfico aqui. Então, eu tenho uma entalpia para os reagentes, uma para os produtos, né, determinado valor para os reagentes e produtos. E aí eu observo essa diferença, né, entre essas substâncias, né? E aqui basicamente eu observo que eu tenho uma variação da entalpia nessa reação de mais 26,86 kJ. Veja que se eu comparar com a reação da água, colocando as duas, né, em escala, a gente teria um gráfico assim comparativo. Se eu assumir que essa aqui é a reação do iodo, formando iodeto de hidrogênio, e essa aqui é a reação da água, do gás de hidrogênio e oxigênio, formando água. Vejam as significativas diferenças, né, de entalpia entre essas duas reações. Nesse sentido, observe que a reação de iodo com hidrogênio, na formação desse hidrogênio, é uma reação que até viabiliza a ocorrência da reação inversa de decomposição do iodeto de hidrogênio, em hidrogênio e iodo moleculares. Olhem só. Se eu tiver essas duas reações aqui assim, eu posso construir da seguinte maneira. Esta reação aqui à esquerda é justamente o meu iodo gasoso reagindo com o meu hidrogênio gasoso, formando 2 mols de iodeto de hidrogênio gasoso. E esta reação aqui, como vocês podem evidenciar, eu tenho 2 mols de iodeto de hidrogênio gasoso que se decompõem e formam iodo gasoso mais hidrogênio gasoso. Assim, se a gente buscar novamente as discussões da cinética, a gente vai evidenciar que é possível escrever uma lei de velocidade para cada uma dessas reações, né? E aí, escrevendo para a reação original, que a gente vai chamar de reação direta, né, a gente tem a seguinte lei de velocidade, que é obtida, né, experimentalmente para este tipo de reação. A lei da velocidade desta reação aqui, que eu vou chamar de reação direta, já que a gente está pensando nessa reação inicialmente, né, vai ser igual a uma constante de velocidade multiplicado pela concentração do iodo multiplicado pela concentração do hidrogênio, cada um na ordem de reação, né, que vai ser determinado por esta própria reação. E experimentalmente, esta reação exatamente dá, né, ordem 1 para cada um deles, né, numa ordem global 2. Para esta reação aqui, que se essa aqui é a nossa padrão de análise, que eu chamei de direta, eu vou chamar de inversa. Então, a velocidade da reação inversa vai ser igual a uma constante de velocidade multiplicada pela concentração do iodeto de hidrogênio, né, que é o reagente dessa reação aqui inversa, elevado a uma ordem de reação experimental, que para este caso vai ser 2. É muito importante a gente lembrar que os expoentes da ordem de reação, né, eles são experimentais. Nunca esqueçam disso, né, quando a gente fala de cinética. O interessante é que, neste caso, para esta reação, a determinação experimental da lei de velocidade nos traz uma ordem de reação que se assemelha aos coeficientes estequiométricos, né? Ordem 1, coeficiente 1, ordem 2, coeficiente 2. Isso só é possível uma vez que a ordem de reação indica que, nesse processo, o mecanismo de reação implica, na reação direta, nessa aqui, por exemplo, que uma molécula do hidrogênio colida com uma molécula do iodo, e nessa colisão efetiva e com energia apropriada,
surjam duas moléculas de iodeto de hidrogênio. E quando a gente analisa então aqui a reação inversa, essa ordem de reação indica um possível mecanismo em que as duas moléculas de iodeto de hidrogênio colidem e da sua colisão se forma uma molécula de hidrogênio e uma molécula de iodo. Nesse sentido, o mecanismo proposto para as reações diretas e inversas, né, esses mecanismos que eu estou falando aqui que geram essas ordens de reação, tem relações com o coeficiente estequiométrico para este tipo de reação e para este mecanismo, uma vez que coloca na reação direta uma molécula de cada espécie aqui na formação do produto, e na reação inversa vai exigir duas moléculas para formar, né, este produto aqui da reação. Você tem que ter atenção que há reações que não ocorrem por mecanismos tão simples assim, de modo que elas podem ser formadas por diferentes reações que geram intermediário de reação, como a gente viu lá no roteiro 4, e isso implica em modificações dos expoentes de ordem de reação e possibilita expoentes que não sejam nada parecidos com os coeficientes estequiométricos. Contudo, vamos assumir, né, que essa reação, vamos assumir o mecanismo dessa reação que vai nos levar a uma correspondência, né, dos coeficientes estequiométricos na reação entre iodo e hidrogênio e a lei de velocidade. Para essas reações aqui direta e inversa, né, vão valer. Essas regras do mecanismo, né, e essas propostas da cinética estão valendo. Se a gente evidenciar que, havendo a possibilidade da formação dos produtos, pela teoria das colisões, quanto mais produtos são formados, mais eles podem colidir entre si e formar a reação inversa, né? Vamos analisar isso aqui pela construção do seguinte gráfico. No momento zero da reação, deixa eu botar aqui a caneta. No tempo zero da reação, e aqui é o tempo e aqui é o tempo de concentração, lembrem que eu coloco para reagir toda a quantidade de iodo e hidrogênio que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho esta quantidade de iodo inicial. E eu também coloco para reagir toda a quantidade de hidrogênio que eu tenho inicial. Vamos dizer que eu coloco o iodo com um pouquinho como reagente em excesso, né? E aí eu coloco o hidrogênio em uma certa quantidade. Lembra lá que reagente em excesso tem a ver com o nosso estudo da estequiometria. O que acontece? No tempo zero, eu não tenho absolutamente nada, né, de produto formado. Lembrando que estamos falando da seguinte reação, né? Eu tenho iodo molecular gasoso mais hidrogênio molecular gasoso formando iodeto de hidrogênio gasoso. Ou seja, no tempo inicial, como a gente viu lá, eu tenho toda a quantidade, né, eu posso dizer que eu tenho a quantidade máxima dos meus reagentes. E aqui eu tenho a quantidade mínima dos meus produtos, que é zero. No tempo final, eu posso entender que eu vou consumir esses aqui. Ou seja, eu vou botar aqui não no tempo final, mas ao longo da reação, né, eu vou ter uma diminuição das concentrações dos meus reagentes e eu vou ter um aumento das concentrações do meu produto, porque eu vou formar produtos e vou consumir reagentes. Nesse sentido, eu posso analisar o meu iodo e pensar que ao longo da reação a quantidade dele vai diminuindo, né? E vai diminuindo. Assim como, se eu olhar para o meu hidrogênio, esse gráfico é extremamente qualitativo, então não está em escala nem nada, esse hidrogênio ele vai também diminuindo a sua concentração, né? Então, eu vou tendo concentrações menores aqui ao longo do tempo da reação. Por outro lado, eu tenho que pensar que o meu produto, o iodeto de hidrogênio, ele sai do zero, porque não tinha nada, e começa a ser formado, né? Ele começa a ser formado e começa a aumentar a sua concentração. Perfeito? E aí temos um problema.
né? Se eu trago aqui a teoria das colisões, né, eu posso pensar que se eu assumir que há uma reação, que essa aqui é direta, mas que também pode haver a reação inversa, no momento inicial dessa reação, eu começo com praticamente zero, e isso aqui vai aumentando ao longo da reação. Esse aqui tem uma concentração máxima, como eu já falei ali, né? Máxima. E vai diminuindo ao longo da reação, só compilando para cá. Mas vejam que, pela teoria das colisões, quanto mais eu formo produtos, quanto mais eu vou formando esses produtos aqui dessa reação, maior a quantidade dessa espécie, e se eu associar que essa espécie pode estar implicada na reação inversa, quanto mais desse, mais ele poderá formar essas espécies, né? Então, ou seja, por essa análise, a gente pode evidenciar que há reações que vão poder apresentar um comportamento que não vai ser unidirecional, né? Porque no momento que eu também vou formando este iodeto de hidrogênio, quanto mais eu formo ele, mais ele pode colidir entre si, ser consumido e produzir gás, hidrogênio e iodo gasoso também, né? Então, elas não se comportam, né, necessariamente de modo unidirecional, no sentido dos reagentes dos produtos, né, para os produtos dessa reação direta, mas sim, elas ocorrem inicialmente num sentido e que, após certo tempo, né, as condições do meio reacional vão permitir que esta reação aqui comece a acontecer, né? Ou seja, uma reação no sentido inverso dessa inicial, né? Isso é tão importante na química que, nos casos em que se estudam esse tipo de reações, a gente vai empregar uma simbologia própria, né? Que vai representar a possibilidade da reação ocorrer nos dois sentidos. Ou seja, eu posso escrever, tomando por base aquela reação que eu botei para reagir, né, os meus reagentes aqui, como iodo gasoso mais hidrogênio gasoso, formando iodeto de hidrogênio gasoso. Não mais eu vou colocar uma seta unidirecional, como eu havia posto aqui antes, mas eu posso colocar uma seta nos dois sentidos. Eu posso pôr uma seta para cá e uma seta para cá. Ou seja, isto aqui, esta simbologia química, né, representa uma reação que, dadas as suas características cinéticas, termodinâmicas e até estequiométricas, poderá ocorrer nos dois sentidos. Obviamente, né, a reação inversa, né, do iodeto de hidrogênio para formar o iodo e o gás de hidrogênio só vai poder começar a acontecer quando eu tiver uma quantidade suficiente para que os próprios iodetos de hidrogênio possam colidir entre si para formar, né, esse processo inverso. Retomando aqui e seguindo a análise desse gráfico que nós temos aqui, a gente pode evidenciar que há algo muito interessante nele, né? Conforme eu interajo os reagentes iniciais aqui, eles passam de uma concentração inicial alta, que é a máxima, né, para uma concentração que vai diminuindo. No caso dos produtos, eles partem de uma concentração nula, neste caso, e vão aumentando. A gente observa que, pela teoria das colisões, quanto maior a concentração de uma substância, maior a probabilidade de haver reações, né, de haver colisões efetivas, né, havendo a energia apropriada. De modo que, nesse sentido, a gente pode esperar que, com o passar do tempo, a velocidade da reação direta vá diminuindo, porque se eu vou diminuindo a concentração dos reagentes, eu vou diminuindo a velocidade dessa reação pela teoria das colisões, enquanto que a velocidade da reação inversa vai aumentando, né? Ela vai aumentar. Porque se eu vou aumentando a concentração dos meus produtos, eu posso aumentar a velocidade desta reação aqui. Lembrando que para a reação direta, ou seja, nesse sentido, né, neste sentido aqui, eu digo que a minha constante de reação vai ser a concentração de hidrogênio do iodo, e a velocidade de reação inversa
vai ser igual a uma constante vezes a concentração do iodeto de hidrogênio ao quadrado. Ou seja, se essas concentrações aqui começam a diminuir ao longo do processo da reação, a velocidade dela tende a diminuir. E se essa concentração começa a aumentar, essa velocidade tende a aumentar. O grande problema que pode gerar uma dúvida é, se a velocidade da reação inversa aqui, ela aumenta, isso implica que essa reação também consome este daqui, o iodeto de hidrogênio, e forma iodo e hidrogênio moleculares. De modo que esse processo vai tender, né, a aumentar a concentração desses reagentes iniciais, que estava baixando, e diminuir a concentração do iodeto de hidrogênio, que estava aumentando. E isso deve implicar nas velocidades de reações. Então, quando essa situação pode estabilizar? Pensar sobre isso é justamente pensar na definição do conceito de equilíbrio químico. No equilíbrio químico, a gente assume que as reações nunca param de acontecer. Elas seguem eternamente ocorrendo nos dois sentidos, se não for realizada nenhuma perturbação do sistema, se eu deixar ele reagindo ali, né, nas mesmas condições que eu iniciei. Assim, a definição do equilíbrio vai ser dada quando o estado em que as velocidades das reações diretas inversas da reação global são exatamente iguais. Ou seja, é o estado em que eu vou atingir um ponto em que as velocidades... Deixa eu fazer aqui, deixa eu botar uma linha verde para... Ou seja, este gráfico aqui ele tenta representar a definição do equilíbrio. Definição do equilíbrio químico. O estado de equilíbrio em que as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Isso é a definição de equilíbrio. E veja, se a velocidade dessas reações aqui tem de ser iguais e tem de se manter iguais, isso implica que eu não vou poder ter uma variação para menos ou uma variação para mais, ou vice-versa, das concentrações. E por isso elas tendem a se estabilizar em certo ponto. A partir de certo ponto, eu vou evidenciar num gráfico de equilíbrio que essas concentrações estão constantes. Perfeito? E o que isso aí implica, né? Inicialmente, essa situação implica em seguir sendo válida a lei da conservação da massa, da matéria, né? Porque ainda que haja reações nos dois sentidos, né, que eu represento por essa equação assim, né, a quantidade total de átomos em reação não é alterada. A única diferença é que, ao invés de termos, no momento, tudo nos reagentes e depois tudo formando produtos, essa quantidade vai se distribuir entre as espécies formadas. Uma segunda implicação relacionada com a primeira é que, ainda que a todo momento, né, no caso da nossa reação como essa daqui, do iodeto de hidrogênio, é que a todo momento o hidrogênio molecular reage com o iodo molecular e forma iodeto de hidrogênio. No mesmo instante que isso ocorre, o iodeto de hidrogênio colide entre si, né, e também forma iodo e hidrogênio moleculares, né? Em resumo, essa reação ela nunca cessa, né? Ela está sempre acontecendo nos dois sentidos. Mas a gente não evidencia a alteração na concentração das substâncias aqui, né? Olhando para esse gráfico aqui, então, a gente pode ver que é um exemplo, né, de possíveis condições de reação, onde eu parto de uma concentração de 0,7 mol por litro de iodo, 0,05 mol por litro de hidrogênio
e, né, formo iodeto de hidrogênio nessas proporções. Nesse sentido, após o estabelecimento do equilíbrio do sistema, né, a gente não vai observar mais variações nas concentrações dos reagentes iniciais, né, e do produto dessa reação direta. Mas isso não vai implicar que a reação parou, né? Lembre que estamos falando da reação de iodo gasoso mais hidrogênio gasoso acontecendo nas duas direções para formar HI gasoso, né? Disso, então, a gente pode construir uma equação química que representaria um sistema em equilíbrio, né? Vamos observar que a lei de velocidade de um sistema somente considera os reagentes de uma reação, né, que eu estou observando. Por exemplo, como a gente já viu, na velocidade direta, ou seja, nesse sentido para cá, a lei de velocidade vai ser igual a K, concentração do H2, concentração do I2. E na reação inversa, o reagente dessa reação entra na lei de velocidade, ou seja, vai ser concentração do iodeto de hidrogênio ao quadrado, dados experimentais que estão fechando, né, pelo mecanismo com a estequiometria dessa reação. Nesse sentido, a gente pode assumir, né, que a gente tem duas reações, uma direta e uma inversa, e que, se a gente discutir que no estado de equilíbrio, né, como eu acabei de definir no slide anterior, ambas as velocidades têm que ser as mesmas, isso nos permite construir a seguinte expressão. Se a velocidade direta vai ser igual a constante vezes concentração do H2 e do I2, a velocidade inversa vai ser igual a constante vezes concentração do hidrogênio ao quadrado, e que eu tenho que a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa, eu posso substituir essas velocidades pelas suas expressões. Então, onde é velocidade direta, eu vou escrever K vezes concentração do H2, concentração do iodo, vai ser igual a esse K, que, para não confundir entre o K da direta e da inversa, porque são constantes que podem ser diferentes, eu vou botar aqui um K' aqui, tá? Só para diferenciar. Vezes a concentração do HI ao quadrado. Observem que nessa equação aqui, eu tenho isto aqui, que é uma constante, isto aqui, que é uma constante, esses fatores aqui, que variam ao longo da reação até encontrar o equilíbrio, e esse aqui também varia ao longo da reação até encontrar o equilíbrio. Portanto, eu posso rearranjar essa equação deixando tudo que for constante de um lado, deixando tudo que for que pode variar de outro, né? Então, eu posso, por exemplo, deixar do lado esquerdo as constantes, o que implica, se está multiplicando, né, eu vou ter uma constante dividido por um K', sendo igual à concentração do iodeto de hidrogênio ao quadrado, dividido pela concentração do iodo e do hidrogênio aqui. Eu ainda posso utilizar, né, a minha ideia de que, se isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, um valor constante dividido por um valor constante só pode dar constante. E aí eu posso dizer que isso aqui é uma constante, agora um K maiúsculo, igual a minha concentração do HI ao quadrado sobre a velocidade do H2, desculpa, a concentração do H2, concentração do I2. Esta equação aqui eu chamo de equação de equilíbrio. Tanto é que até alguns livros apontam como KEC. E aí, no sentido de que, numa reação que eu estou analisando o sentido dela direto, por exemplo, o I2 gasoso reagindo com H2 gasoso, formando 2HI gasoso, quando a gente fala de uma reação que estou analisando ela no sistema em equilíbrio, aquelas duas setas, uma para cada lado, também são substituídas pela representação da seguinte forma. Essas meias setas para lá e para cá, que representam, né, a minha discussão de um sistema em equilíbrio.
ok? Então, observem bem que quando eu relaciono um lado da equação, né, tudo que é constante, ou tudo que ao longo do processo pode variar em termos de concentração, a gente vai ter essa equação aqui que relaciona uma reação direta e uma reação inversa, né? Uma quantidade de produtos que, dividida pela quantidade de reagentes, dará um valor constante. Observe ainda que caso, né, no caso dessa reação que a gente está estudando, a partir da cinética, a gente vai ter a indicação de que as quantidades da reação elas são relacionadas com seus coeficientes estequiométricos, né? Eis a maior diferença, né, entre as discussões sobre cinética e equilíbrio. Então até vou botar aqui, ó. Atenção. Tá? Atenção. Na cinética, lembrem sempre que a construção da ordem de reação, né, da ordem de reação, que aqui a gente, né, está como 1, a gente não precisa botar. Na cinética, a construção da ordem de reação depende do processo experimental, né, porque ele tem a ver com diferentes mecanismos possíveis. Isso implica que na construção da lei da velocidade eu não posso indicar como expoente de ordem de reação os coeficientes estequiométricos, mas sim o resultado dessa análise experimental e o resultado dessa análise dos mecanismos. De modo diferente, quando eu falo em equilíbrio, eu devo associar a essa equação os coeficientes estequiométricos. Tá? Isso acontece basicamente por conta de dois fatores. O primeiro é que essa constante gerada a partir da organização das leis das velocidades, cinética, essas constantes aqui, né, que vai ser gerada a partir da cinética, ela vai implicar e ela vai reconhecer sistemas mais complexos, né? Então, quando eu considero cada uma das reações elementares, né, cada um dos mecanismos possíveis para uma reação que formam a reação como um todo, né, elas vão dar conta de que essa constante K do equilíbrio seja uma composição entre diferentes Ks de velocidades lá da cinética multiplicados e divididos entre si conforme a reação em estudo. Tá? Então, quem quiser buscar mais informações sobre isso, lá no Atkins você tem algumas discussões sobre a relação entre a constante de cinética e a constante de velocidade, que vale a pena dar uma lida, que vai explicar como é que essas constantes aqui, que podem ser de outros mecanismos mais complexos, podem ter várias fases, várias etapas de reação, se transformam nessa equação aqui. Tá? Esse processo de organização das diferentes reações elementares, ela acaba dando numa organização que, ao final, compõe essa equação e que associa a cada substância o seu fator estequiométrico como expoente. A discussão detalhada desse aspecto aqui eu não vou fazer na química geral, a gente não faz nela, né? Então, para começar, vocês devem acreditar em mim. O segundo fator é que essa relação foi comprovada experimentalmente por dois cientistas, um químico e um matemático, né? O Cato Goldberg e o Peter Walsh. Né? E essa relação ficou conhecida como a lei da ação das massas. Basicamente, em 1864, o Cato Goldberg, né, e o Peter Walsh evidenciaram uma relação que resume a composição de uma mistura em equilíbrio. Então, segundo eles, quando eu analiso um sistema em equilíbrio e coloco uma relação entre as quantidades, né, as concentrações desse produto elevado a um fator estequiométrico, dividido pelas concentrações dos reagentes elevado a um fator estequiométrico, né, eu sempre obtenho um valor constante. E nesse sentido, essas discussões que foram do nível experimental a partir do Cato Goldberg e do Peter Walsh conseguem assim ratificar essas discussões que pela cinética a gente pode chegar ali. Né? Basicamente, eles, né, analisaram que essas diferentes reações, né, de mesmos reagentes, de mesmos produtos, né, quando ficavam em equilíbrio e partindo-se inclusive de concentrações iniciais diferentes, né, em qualquer sistema era possível relacionar essas concentrações dos reagentes produtos, né, com relação em fator constante. Por exemplo, olha essa tabela aqui. Ó. Para uma outra reação, eu tenho então 2 mols de SO2 reagindo com 1 mol de O2 em equilíbrio, olha a setinha ali que a gente acabou de ver, né? Com 2 mols de SO3 numa temperatura de 1000 Kelvin. Basicamente, quando eu começo num processo em que eu tenho
0,660, e aqui esse valor é da pressão parcial do SO2, né, em termos de 1 bar, que é um tipo de pressão também, né, que é basicamente a pressão parcial. Quando a gente fala de gases, a gente reflete a quantidade daquele gás naquele sistema. Então, quando eu tenho uma pressão parcial de 660 de SO2, reagindo com uma de 0,390 de oxigênio, eu formo, né, uma quantidade num sistema em equilíbrio, que foi deixado, né, foi dado tempo para ele atingir o equilíbrio, né, de 0,0840, né, a pressão parcial. Quando eu pego essas quantidades aqui no sistema em equilíbrio e analiso elas utilizando este dado, elevando ele no seu fator estequiométrico, dividindo ele por este dado no seu fator estequiométrico, que aqui é 1, e por este aqui no seu fator estequiométrico, que é 2, eu assumo um valor de 0,0415. Quando eu assumo, então, depois um outro sistema que eu inicio com outras quantidades, mas que no equilíbrio, né, dessa mesma reação chego nessas quantidades aqui da segunda linha, novamente, ao pegar a quantidade, né, desse produto desta reação, olhando ela no sentido direto, elevando ele no coeficiente estequiométrico e dividindo ele pelos reagentes nos seus coeficientes estequiométricos, eu tenho um valor que é muito, muito próximo daquele anterior. E eu posso fazer isso com mais outros sistemas, né, que vão dar outras quantidades, né, de reagentes e produtos em equilíbrio, né, neste processo aqui de estabilização, né, dessas concentrações. E aí vejam que eu tenho sempre um valor que é praticamente constante, né? E este valor praticamente constante, a gente vai assumir uma média, por exemplo, né, de 0,0413, que vai ser o valor da constante de equilíbrio, né? Efetivamente, né, a proposta matemática desses dois cientistas, né, nos permitiu relacionar a concentração das substâncias envolvidas no processo, né, em relação a uma medida padrão, né, e disso encontrar um valor constante. Então, a partir do Cato, Goodberg e Peter Waj, né, a gente pode assumir para uma reação genérica do tipo A mols de A reagindo com B mols de B em esse equilíbrio com C mols de C mais D mols de D, que a equação da constante de equilíbrio a ser montada vai relacionar os produtos, a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes, ou seja, eu vou ter a concentração de C elevado sobre, né, a concentração padrão elevado a C, multiplicando a concentração de D sobre a concentração padrão elevado na D, dividido pela concentração de A sobre uma concentração padrão elevado na A, multiplicado pela concentração de B, dividido por uma concentração padrão elevado na B. Tá? Isso aqui a gente pode reescrever, né, de uma outra maneira, né, a ponto de entender que essa equação da constante do equilíbrio pode ser escrita de uma relação entre a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes, cada uma elevada ao seu coeficiente estequiométrico de cada um dos seus de cada uma das suas substâncias. Uma vez, né, que essas atividades vão representar um número sem unidades e que a relação, né, com a concentração padrão ou pressão padrão implica na divisão pelo valor de 1, é aceitável e usual que a gente possa escrever a equação da constante de equilíbrio em termos de concentração ou pressão parcial, porque isso aqui tudo, né, essa concentração padrão, ela tem o valor de 1, né, 1 mol por litro, 1 mol por litro, 1 mol por litro, 1 mol por litro, ou seja, em termos de números, não implica numa alteração do valor da concentração, implica sim na construção, né, de um número sem unidade apenas. Então, por isso, né,
é aceitável e até usual que a gente possa escrever a equação da constante de equilíbrio em termos de concentrações ou pressões parciais. Contudo, a gente não pode nunca esquecer que o resultado dessa equação gera um valor de constante 100 unidades, ou seja, para esta equação aqui, é muito viável que a gente escreva simplesmente, não em termos de atividade, mas sim que a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração do reagente, do produto, né, HI ao quadrado, sobre a concentração do reagente hidrogênio e hidrogênio da reação direta. Isso aqui, ainda que eu tenha concentrações aqui, e ainda que sejam possível outras reações com outras construções disso aqui, dados seus coeficientes estequiométricos, a minha constante ela não tem unidades. Assim, essa relação entre uma proposta experimental que vem oriunda, né, lá da cinética, com essa discussão aqui do Cato Goldberg, que também tem uma discussão experimental, né, pelas quantidades, né, e que isso daqui foi chamado de lei da ação das massas, ou seja, o nome dessa proposta aqui de que o produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pelos reagentes elevados ao seu coeficiente estequiométrico vai dar um valor constante, é chamado de lei da ação das massas, né? Essa articulação entre esses dois estudos, né, que nós vimos até agora, vão encontrar respaldo entre elas, né, pela discussão da teoria cinética, né, e ambas vão nos permitir que a equação que descreve o equilíbrio entre espécies de uma reação, né, se dá por uma relação basicamente de que a constante de equilíbrio vai ser uma relação entre a concentração dos produtos elevado num certo fator estequiométrico sobre a concentração dos reagentes elevado nos seus fatores estequiométricos, né? Isso aqui vai nos gerar um número 100 unidades. Isso então implica em saber claramente que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Isso é, não havendo ações que alterem esse estado, né, as reações direta e inversa vão seguir indefinidamente, mas sempre ocorrendo na mesma taxa. Isto é, leva à estabilização da concentração das espécies e que isso então leva a concentrações constantes, como a gente tem aqui. Do ponto de vista químico, o uso da constante de equilíbrio ele é super importante, porque é viável realizar tabelas de valores para as mais diversas reações determinadas em uma certa temperatura, e com isso a gente pode então comparar determinado sistema real se está ou não em equilíbrio, ou ainda se uma reação ela tende a formar mais ou menos, né, dos produtos da reação direta, né? Ou seja, com os dados de um sistema, como a composição atual, os valores tabelados, né, que a gente pode ver para determinada temperatura, e com os dados dessa constante de equilíbrio, a gente pode analisar e saber se ele vai estar em equilíbrio ou não. Se ele não estiver, o que deverá ocorrer, né, no sistema para que ele possa alcançar equilíbrio. E isso, então, nos permite a ter mais formas de falar sobre um sistema químico e prever, né, e explicar as suas dinâmicas. Olhar para isso com mais atenção e compreender mais ainda essas discussões sobre o equilíbrio e seus detalhamentos vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que vai seguir na parte 2. Até lá, não esqueça de olhar na sequência desse vídeo aqui no nosso roteiro os pontos para leitura, para que a gente possa desenvolver um pouco mais as compreensões sobre essa parte. Tá ok?